Vamos ver aqui o que é que pede a questão. Diz assim: a partir da visualização do vídeo acima e a leitura feita sobre os textos anexos. Bom, gente, na aula passada eu deixei um link disponível para vocês verem o básico de uma introdução, quais características básicas ela tem. E deixei também 2 textos em PDF para que vocês fizessem uma leitura para essa introdução, para a gente começar a ver, né, o que é que basicamente tem que ter um texto descritivo, né? Porque esse texto descritivo, ele tem, assim como dissertativo, assim como narrativo, que a gente trabalhou anteriormente, né? Ele tem elementos básicos, elementos que não podem faltar quando eu for fazer uma descrição. É isso aí. Vamos aqui passar logo para as questões, que são questõezinhas curtas, mas que a gente pode já ir dominando um pouco do que é esse tal texto descritivo. Vamos lá. Questão 1, o item 1 diz assim: qual o objetivo principal do texto descritivo? Qual é o foco? Ou seja, o que é que quem faz uma descrição? Vamos logo assimilar. Descrição, texto descritivo, descritiva é a mesma coisa. Quando vocês ouvirem falar nesses termos, tudo está relacionado a dizer como é algo, como é alguém, como é certo lugar. Pronto? Então diz assim o item 1. Qual o objetivo ou foco, que é a mesma coisa, ou seja, o que é que ele quer com isso? Principal, ou seja, principalmente, quem faz uma descrição, ela quer o que com isso? Então, qual o objetivo, foco principal do texto descritivo? Quem está fazendo uma descrição? Está descrevendo para quê? Aí a gente pediu aqui 2 professoras renomadas dizendo para que serve esse texto descritivo. Quem está fazendo a descrição, o que é que ela quer com isso? Essa pessoa quer o que, afinal? A gente sabe que quem escreve, porque quer que leia. Quem fala porque quer que alguém ouça, né? Então, tudo com objetivo. Mas quando alguém faz uma descrição, ela quer o que, afinal? Vamos ver aqui, diz assim, da professora Pamba. Diz assim, olha só, o que é que o descritivo como foco principal? Apresentar características de um cenário, pessoas, objetivos, seres, situações, elementos por meio de uma descrição. Ou seja, a palavra-chave, gente, é essa daqui. É apresentar características, é você dizer como é. Você vai divulgar, diz como era o cenário que tinha nesse lugar, qual as características de tudo que compunha o cenário, o piso, a visão do céu, os seus arredores. É isso daí. Tudo isso vem de apresentar, viu gente? Apresentar características de. Vamos lá, né? De cenário, né? De áreas, pessoas, de como a pessoa é, como ela se veste, como é o cabelo dela, o sorriso, os olhos, e assim vai. Características de objetivos, ou seja, de objetos, ou seja, como é que esse objeto é? Ele é arredondado, ele é quadrado, ele é pontiagudo, ele é brilhoso, é sem brilho, é opaco, como é que ele é? Isso é descrever. Isso aqui pode ser seres reais, ou inanimados, né? Seres que não se movem, mas a gente dá ali uma característica a ele. Ou seres que se movem, que se movimentam mais, que não existe na nossa vida real, digamos assim. Só existe no mundo figurado, no mundo encantado. Tipo dragões, sereias e assim vai. Dizer como é esses seres. Descrever também, pode dizer características de situações. Tipo, você estava no lugar e aconteceu determinada situação. Você dizer como foi que aconteceu isso daí. Isso aí vai se parecer muito com a narração, mas tem como eu dizer, descrever situações. Tipo, eu dizer que fiquei emocionado e nessa emoção chorei, né? Se choro foi de certa forma assim, vai dizer como chorou, como é que foi o seu rosto, né? Como as pessoas te olhavam quando você chorava.
Ou de outra forma, se você riu alto, como as pessoas olharam para você, em que posição estavam as pessoas quando olharam para você, tudo isso é descrição. E outra, seus elementos, sim, aí situações e seus elementos por meio da descrição, né? Os elementos são os personagens que compõem, né? Os personagens e os objetos que estão ali no cenário ao redor que compõem aquilo que você vai descrever. Se por acaso você for descrever a sua sala, você vai descrever quais os móveis que tem na sua sala, né? Em que posição eles ficam, as cores dos seus móveis, e assim vai. Se tem pessoas ali sentadas na cadeira, no sofá, se tem pessoas deitadas na rede, qual é a posição que estão, tudo isso é descrição. Resumindo, é dizer como é determinada coisa, como é determinada pessoa, como é determinado lugar. Pronto, vamos a uma outra resposta aqui com outra professora renomada. Pronto, olha só, a professora Daniela Diana, do blog Toda Matéria, diz que o objeto, né, o foco descritivo é fazer isso daqui, gente. Sua intenção é transmitir ao leitor. Lembra daquilo que eu falei anteriormente, né? De que quem escreve quer escrever porque quer que alguém leia, né? Quem fala quer que alguém ouça. Então é isso, está tudo ligado à questão da intenção, né? Intenção de quê? De transmitir. Transmitir a quem? Ao leitor, né? Esse leitor que a gente pode até fazer uma observação depois e trocar esse leitor por receptor, né? Porque nem sempre as pessoas recebem o texto através do texto escrito, né? Como a gente já estudou na introdução que tivemos sobre textos na sala de aula. Muitas vezes a pessoa é analfabeta, né? Mas ela sabe ouvir e sabe, através das características, receber aquele texto descritivo. Tipo, uma pessoa analfabeta é plenamente capaz de eu dizer que vá buscar, por favor, ali um objeto, eu digo qual é a cor desse objeto, eu digo qual é o formato desse objeto, então eu fiz uma descrição do objeto, e ele vai lá e pega. Ou seja, não precisou ler, bastou que tivesse a assimilação daquilo, né, daquilo que eu transmiti. Então depois a gente faz aqui uma observaçãozinha em relação à palavra leitor, né? Mas é assim, diz a professora Daniela, ó, sua intenção é transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo, certo? Eu faço uma observação em relação a impressões, né? Isso aí está muito ligado ao subjetivo, ou seja, aquilo que eu acho daquela pessoa ou daquela coisa. Tipo, se eu vou descrever um objeto ou uma pessoa, eu posso dizer que ele é bonito ou feio, certo? O que acontece é que esse bonito ou feio pode ser para um e pode não ser para outro. Mas, de qualquer maneira, eu estou dando uma característica. Então, em eu dar uma característica, não importa se eu achei bonito ou feio. Em eu dar uma característica, eu já fiz uma descrição. É isso daí. Outra observação que eu faço é em relação à palavra qualidades. Nem sempre aquilo que você descreve é qualidade. Esse daqui é a opinião da professora, eu não vou modificar, certo? Mas só para a gente assimilar. Nem sempre é qualidade. Às vezes eu posso dar uma característica que não é qualidade, é um defeito, mas mesmo assim serve para identificar, serve de característica. Então, mesmo assim, eu estou fazendo descrição. Depois a gente volta aqui e eu faço aqui a minha resposta nesse objetivo com a minha opinião pessoal. Por enquanto, citamos aí duas professoras renomadas, mas que já dá para a gente pegar aí o rumo do que é, né, o objetivo da descrição. O que é que quem descreve quer fazer, afinal. É isso daí. Vamos passar para a questão seguinte. Prontinho, gente. Aqui na questão 2, né, no item 2, diz assim um enunciado. Que tipo de verbos são mais presentes em um texto descritivo? Olha, pessoal, aqui ele não perguntou quais verbos, né? Porque assim, verbos, a gente pode usar uma imensidade de verbos. Ele perguntou que tipo, uma categoria de verbos que deve ter nos textos descritivos. A gente responde que são verbos de ligação.
Verbos de ligação são aqueles que o próprio nome já diz. Ele está ligando diretamente o sujeito, ou o substantivo, ou o pronome, né? Ou seja, aquilo que faz o papel ali a ser descrito, o objeto ou a pessoa que está sendo descrito, e ele faz uma ligação direta com sua característica. Pode ser o verbo ser, o verbo estar, o verbo aparecer, o verbo andar, o verbo ficar, o verbo continuar, o verbo permanecer, o verbo viver, o verbo virar, o verbo tornar-se, o verbo achar-se, o verbo encontrar-se e o verbo fazer-se. Eu apenas dei aqui uma prévia, né, mas a resposta é essa daí. São verbos de ligação os mais presentes. Então a resposta é essa daí, são verbos de ligação. Essa relação de verbos que eu falei aqui são apenas um informativo, mas não se preocupe em decorar isso agora, né? Mas porque a gente vai ver em várias vezes, vários exercícios durante este bimestre sobre estes verbos de ligação aplicados dentro do texto descritivo, tá bom? Então vamos ao item 3. O item 3 diz assim: quais os 3 passos para a construção do texto descritivo? Quando eu estou falando passos, gente, passos aí é linguagem figurada. Esses passos aí são na linguagem figurada. A gente vai caminhar, construindo nada. Eu estou falando de passos no sentido de caminhos, né? Ou seja, etapas que a gente deve seguir para fazer um texto descritivo. A maioria dos textos, assim como o texto descritivo, tem essas etapas aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão, que a gente verá, né, em cada etapa dessa, como é que faz uma introdução, como é que faz um desenvolvimento e como é que faz uma conclusão nas aulas seguintes. Teremos muito tempo para isso, mas basicamente esses 3 passos, essas 3 etapas para eu fazer um texto descritivo são essas aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Na introdução eu apresento mais ou menos o que é que eu vou falar, né, qual objeto que eu vou descrever. No desenvolvimento eu dou o máximo de características que eu observar nele, nesse objeto, nessa pessoa, nesse lugar. E na conclusão eu fecho ali dando um ápice, né, dando uma localização dentro do meu texto, um destaque naquela característica que é mais reluzente, aquela característica que é mais clara, que é mais evidente naquele objeto, naquele cenário ou naquela pessoa. Mas a gente vai trabalhar cada uma dessas etapas nas aulas seguintes, sem problema. Vamos ao item seguinte. Aqui no item 4, temos o seguinte enunciado: forme a intenção do texto como as definições classificadas. Conforme a intenção, gente. A gente viu aqui um pouquinho nesse conceito, né, nesse foco visto pela professora Daniana, que ele se norteia, né, pega como base a intenção, entendeu? Você descrever aqui o que é que você quer demonstrar. Você quer que quais tipos de pessoas, observe para seu texto, para sua descrição. Então, conforme a sua intenção, você vai usar 2 tipos de descrição, certo? As descrições podem ser descrição subjetiva, que estão relacionadas à impressão pessoal que você tem. Eu poderia dizer que essa descrição subjetiva é a descrição de opinião, né? A opinião que eu tenho sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto, sobre aquela coisa. Então, nessa opinião, eu dou uma característica. Ela pode ser positiva ou negativa, pode ser bonito ou feio, pode ser bom ou ruim. Então, é a subjetiva. E a outra descrição é a descrição objetiva. Aquela descrição objetiva, a descrição objetiva é a que está ligada realmente ao fato, ou seja, são situações que eu não posso mudar, certo? A subjetiva, ela liga-se à opinião que a pessoa tem sobre determinada coisa, objeto, lugar, etc. E a objetiva, ela não aceita a opinião, ela é aquela descrição relacionada ao fato. Por exemplo, se eu tenho uma caneta
e a caneta é azul, a descrição objetiva que eu digo dessa caneta, caneta azul, ou seja, é objetivo. Se a cor dela é azul, eu não posso mudar. Agora, qual seria uma descrição subjetiva dessa caneta? Eu dizer se ela é boa ou ruim, certo? Aí seria a minha opinião pessoal, tá bom? Vamos ao próximo item aqui. O quinto e último item de hoje diz assim: geralmente, em quais tempos os verbos são flexionados na construção de um texto descritivo? Olha só, estamos falando aqui de verbos, mas agora não são mais os tipos de verbos. Agora falamos sobre flexionados, né? Os que são flexionados, ou seja, a modificação que eles sofrem. Quando eu falo de flexão, eu falo de modificar, viu, pessoal? Vamos assimilando esses termos aí. Lembre que quando você vai à academia, quando você vai praticar esporte, você pratica flexões, ou seja, você pratica modificações no seu corpo, né? Pode ser para um lado, para o outro, pode ser alongamento, mas você pratica flexões. Então, o que são flexões de verbos? São modificações do verbo, certo? Eu pego um verbo no infinitivo, ou seja, eu pego um verbo sem estar conjugado a nada nem a ninguém e passo ele ou para o presente, ou para o passado, ou para o futuro, né? E então são essas as flexões que o verbo pode ter. Logicamente que tem presentes, tem tipos de presentes diferentes, tem tipos de passados que são a mesma coisa de pretérito diferentes e assim vai. Mas resumindo, geralmente quais os tempos, ou seja, geralmente quais são os tempos que eu uso o verbo em qual tempo para eu fazer descrição? Esses tempos aqui, ó, presente ou tempo pretérito, que é o mesmo passado, certo? Então é isso daí. Praticamente a maioria das descrições elas fazem no presente ou no passado, que é o pretérito. Professor, e qual que faz mais? É mais no presente ou é mais no passado? O que se faz mais é no passado, certo? Isso não quer dizer que seja só no passado, mas o que se faz mais é no passado, porque quando eu vou ter uma impressão, quando eu vou escrever ou falar sobre uma característica de algo ou de alguém, é logicamente que eu já vi antes, certo? Eu já vi antes. Então, se eu vi antes, isso é passado, para eu descrever depois, certo? Uma observaçãozinha que eu faço é que eu escrevi aqui na resposta presente e barra ou tempo pretérito passado. O que é isso? E ou quer dizer que pode ser presente e passado ao mesmo tempo. Eu posso usar na minha descrição, ou posso usar presente ou passado, ou um ou outro, ou seja, posso usar presente e passado na minha descrição, posso escrever os dois, eu posso fazer minha descrição escrevendo no tempo presente e no tempo passado também, certo? E posso fazer apenas no presente ou apenas no passado. É capaz de eu fazer uma descrição de algo que eu estou olhando no momento, certo? Então, isso é no presente. É capaz de eu fazer uma descrição de algo que eu olhei há pouco tempo, ou há muito tempo, no passado. Então, tudo isso é possível, tá bom? Vou fazer aqui só um release aqui, uma revisão rapidinho para a gente marcar alguns pontos e concluir. Então, vamos ver aqui, temos do item 1, né? Em relação ao objetivo, foco. Eu falei aqui que ia apresentar a minha visão sobre isso, né? Então, nós temos aí a visão da professora Pamba, né, que é uma professora que tem seus blogs, canais, bem conceituada, e da professora Daniela Diana, da toda a matéria. Eu quero apresentar aqui também, né, para vocês o que é que eu vejo de foco deste descritivo, certo? Eu vejo o foco do texto descritivo é para apresentar, sim, eu concordo com todas, apresentar o que? Apresentar características de algo ou de tal que um ou não, e barra, eu posso dizer como é determinado lugar e posso dizer quem eu encontrei.
Então, apresentar características de algo ou alguém. Pronto. Praticamente se resume nisso o texto descritivo. Na minha opinião, o melhor conceito mais adequado é esse daqui, porque ele é bem sintético, ele é bem resumido e abrange tudo. Apresentar características de algo ou de alguém, certo? A palavra básica, a palavra-chave é essa daí, é apresentar características, certo? Podem ser coisas positivas ou negativas, não importa, mas são características, tá bom? Deixa eu ver o item 2 aqui, se tem alguma observação. Que tipo de verbos são mais presentes? Não, isso aqui é bem objetivo, né? Os verbos de ligação são os mais presentes. Nas aulas seguintes, a gente vê a aplicação de cada verbo de ligação dentro do texto descritivo. O item 3. Quais os 3 passos para a construção de um texto descritivo? Também isso aqui é objetivo, pessoal. Os 3 passos são esses: introdução, desenvolvimento e conclusão, que a gente verá cada parte dessa sendo construída nas aulas seguintes. O item 4, o que é que diz? Conforme a intenção do texto, como as descrições são classificadas? Sim, descrições são classificadas como subjetivo, certo? Essa daqui está relacionada à opinião. Nós vamos escrever, vamos dizer como é determinada coisa ou determinado lugar, certo? Algo ou alguém. Eu dou minha opinião. Como é que é aquilo conforme a minha opinião, certo? E tem situações que podem ser modificadas, tipo, o que é bonito, o que é feio. Sou eu quem digo conforme a minha opinião, certo? O que é bonito para um pode ser feio para outro. O que é bom para um pode ser ruim para outro. Agora, tem coisas que não modificam. O que é para um é para outro. Então, isso é a descrição objetiva, certo? A descrição objetiva está ligada a um fato. Por exemplo, se eu tenho um objeto, e esse objeto é na cor azul, ou na cor vermelha, ou na cor preta, não tem opinião que modifique de jeito nenhum a cor daquele objeto. Então, isso é uma descrição objetiva, certo? Agora, eu dizer que aquele objeto é bonito ou feio, aí vai ser uma descrição subjetiva, porque é a minha opinião, tá bom? Então, vamos, acho que já deu para entender, né? Mais ou menos, a subjetiva está ligada à descrição a partir da opinião de quem está descrevendo. E a objetiva está ligada ao fato, ou seja, aquela coisa, ela é daquele jeito, ela não modifica. Tipo, se um poste é alto, esse poste, a característica dele é ser alto. Não tem opinião nenhuma que modifique a situação do poste ser alto. Agora, se o poste é bonito ou feio, aí é a minha opinião. Se o poste tem utilidade ou atrapalha, aí é a minha opinião, certo? Mas a diferença é essa, que na subjetiva traz a opinião de quem descreve. Na objetiva, ela traz o fato, coisas que não podem ser modificadas. Isso é até bom para você já ir diferenciando o que é opinião e o que é fato, tá bom? Isso daí já vai ajudar vocês lá nos descritores. E em toda a língua portuguesa, em todas as matérias, vão trabalhar descritores, principalmente esses aqui, o que é fato, o que é opinião. E o último item diz assim: geralmente, quais tempos os verbos são flexionados na construção do texto descritivo? Isso daqui também é objetivo, certo? Isso daqui não modifica. E os tempos são o presente e o passado, ou seja, pretérito. Já vão assimilando essa palavrazinha aqui, pretérito, que tem a ver com passado, viu? Vão assimilando. Quando falar em pretérito, está falando em passado. Quando falar em passado, está falando em pretérito. Até aí tudo bem, né, pessoal? Acho que a gente concluiu, tentamos aqui resumir. São apenas 5 questões, 5 itens básicos sobre o texto descritivo, mas que são extremamente importantes porque são essenciais. Não tem como eu construir um texto descritivo se eu não tiver essas características aqui, certo? Então, é isso daí. Fica aí a revisão. De vez em quando você dá uma voltadazinha aqui ao vídeo
e faz a sua revisão pessoal, que isso é muito importante para o aluno, o estudante, né? Todos aqueles que querem aprender, fiquem fazendo revisões frequentemente, porque Deus ajuda a quem estuda. Um abraço, até mais.